tudo aquilo que eu estou. Amém. Estou muito emocionada com tudo aquilo que eu estou ouvindo, né? Com a participação das irmãs, com louvor, com as orações. E aqui pensando como Deus é lindo, como Deus é bom o tempo todo. Como Deus, ele direciona as coisas e às vezes a gente não entende o momento. Eu trouxe uma palavra que está no livro de Segunda Crônicas, capítulo 20, o versículo 20. Aí depois eu vou explicar para as irmãs por que que eu tô encantada com o agir de Deus aqui. A palavra do Senhor nos diz aqui nesta manhã, no livro de Segunda Crônica, capítulo 20, versículo 20, a questão de, o título é Deus salva o seu povo. Diz assim, na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse, escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Está aqui a parte que eu quero gravar e repetir. Creia no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Pai amado, Pai santo, Pai querido, Deus de honra, poder, Deus de glória e majestade, neste momento glorioso, mais uma vez eu me coloco diante de Ti, diante da Tua graça e soberania, Pai. Sei, Papai amado, em nome de Jesus, que a Tua palavra sempre tem endereço, tem coração receptivo, tem pessoas que muitas das vezes necessitam de estar ouvindo, como eu sei também, Papai amado, que a Tua palavra liberta, transforma e nos tira do cativeiro. Então, fica à vontade, Senhor, para falar aos nossos corações. Fica à vontade, Papai amado, para continuar falando aos nossos corações, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. Aqueles, Papai amado, que entraram aqui nessa reunião com o coração receptivo, estão ouvindo, estão entendendo o propósito do Senhor, estão vendo a forma do Senhor agir e falar. E aqueles, Papai amado, que entraram aqui nessa reunião, Papai amado, com sentimentos, Papai amado, atribulados, tristeza, enfermidades. Eu sei, Pai, que o Senhor também está agindo sobre essas vidas, porque o agir do Senhor é lindo, porque o Senhor conhece todas as coisas e as necessidades de todos nós. Por isso, Papai amado, de acordo com a necessidade de cada um, fica à vontade e trabalhe, Senhor, em nome de Jesus. Amados, desculpe o pigarro, porque essa semana eu tive muito gripada. Mas a gente não entende, né, o mover de Deus. Eu fiquei questionando por que essa palavra, e só ontem já era mais de 23 horas quando eu parei e comecei a refletir um pouco sobre essa palavra. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, nós encontramos um relato que destaca a fé e a confiança do rei Josafá em Deus, diante de uma ameaça. A reação de Josafá diante da adversidade, ela é exemplar. Ele imediatamente ele busca a Deus em oração e proclama um jejum em todo o reino de Judá. O rei, ele se dirige a Deus em humildade e reconhecimento da sua dependência divina. Porque eu disse, né, que é exemplar a atitude de Josafá. É a questão de estar em busca de Deus ali imediatamente, buscando a Deus em oração e tendo atitude diante de Deus. O rei, ele se dirige a Deus em humildade e reconhecimento da sua dependência. Eu não sei, né, o que cada uma das irmãs tem passado, como as irmãs também às vezes não sabem o que eu tenho passado, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que é só Deus.
São coisas que não tem nem como explicar, mas que nós venhamos ter essa atitude de humildade, de chegar diante de Deus com o coração realmente quebrantado, que é o que mais agrada ao Senhor, reconhecendo a nossa total dependência de Deus. Chegar diante dele, sim, com o coração quebrantado, mostrar para ele as nossas necessidades e mostrar para ele que só ele é possível, só ele é capaz de fazer com que essas adversidades, seja em que área for, seja na escassez, seja na abundância, seja na enfermidade, seja em qual área for, nós reconhecermos que somente ele que pode fazer alguma coisa por nós. É somente através do direcionamento dele. Então é muito importante que nós venhamos destacar sempre essa importância de estar confiando em Deus em meio à adversidade. Porque quando a adversidade ela bate a porta, muitas das vezes o que aparece é o desespero. Isso é comum do ser humano, de se desesperar. Muitas das vezes a gente perde o chão, né? Perde a base. Mas nós temos que estar sempre elevando os nossos olhos para o alto, fazer como o Senhor disse a Moisés, né? É marchar, é marchar. O Senhor, ele responde à oração de Josafá através de um profeta que assegura a vitória divina sobre os inimigos. O ato ali de buscar a Deus coletivamente em tempos de crise mostra a importância da comunhão e da solidariedade entre os cristãos. É o que nós temos feito, é o que acontece com esses grupos de oração, essas células, é buscar o Senhor realmente em comunhão e solidariedade. E muitas das vezes a gente perde por não fazer isso, perde por se opor a isso. Eu falo por mim mesma, porque não tem muito tempo que eu participo de células no grupo. Não é que eu não tenha sido convidada antes, mas eu sempre achava que eu não tinha tempo. Como a irmã Lene mesmo lembrou, e realmente que eu sempre falei de muito serviço, porque realmente na zona rural tem muito serviço, o serviço não acaba, né? O serviço não acaba. Então nós temos que pensar isso, o serviço não acaba, não. Por que que nós não vamos tirar um tempo para glorificar e exaltar o nome do Senhor? Participando de uma célula, participando de uma live, tirando tempo para a gente ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor, tirando tempo para ir para o templo do Senhor adorá-lo. Dá exclusividade para o Criador dos céus e da terra. Então eu falo por mim mesmo que eu tinha uma oposição, sempre me convidava, mas eu nunca aceitava, porque eu falava assim, mas eu não tenho tempo para isso. A partir do momento que as coisas foram estreitando, eu comecei a sentir a necessidade, eu percebi que eu estava orando pouco, eu percebi que o serviço estava ocupando muito espaço na minha vida. Eu esqueci de Mateus 6,33, onde diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que as outras coisas seriam acrescentadas. Nós somos tendenciosos a esquecer. As promessas do Senhor estão aí para nós, são milhares de promessas. E a Bíblia diz que essas promessas, elas se cumprem na nossa vida. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele promete na palavra dele, ele cumpre. Muitas das vezes nós não recebemos porque não é o tempo de receber ou porque nós não sabemos tomar posse dessa bênção. Então, quando eu vi que as coisas estavam estreitando, que eu percebi o quanto vazia eu estava ficando de Deus, pastoreando, o quanto vazia eu estava de Deus, fazendo as coisas de Deus, mas fazendo tudo no automático, não tirando tempo para receber, não tirando tempo para ouvir, não tirando tempo para participar, porque não tinha tempo, porque tinha muitos afazeres, porque tinha que correr todos os dias, correr para fazer a obra. Mas e aí? E que tempo que eu tinha para me encher? Então há uma necessidade.
A partir do momento que eu resolvi receber o convite para a primeira célula, foi ano passado, já estava quase mais ou menos no meio do ano, e que eu comecei a perceber a diferença que faz quando a gente está em comunhão, quando a gente está em unidade, quando a gente está no grupo com o mesmo propósito, uma dando cobertura para a outra, uma intercedendo pela outra, ouvindo a palavra ali todo dia de manhã, as explicações, às vezes até as dificuldades dos próprios irmãos, porque às vezes a gente foca muito na nossa dificuldade. A gente foca muito nos nossos problemas, esquece que as outras pessoas também têm problemas, esquece que as outras pessoas também estão passando por dificuldades. A gente fica fechado muito no nosso eu, no nosso faz tudo, nas nossas dificuldades. Mas aí a gente começa a viver e ver também que as outras pessoas também precisam de nós, como nós também precisamos das outras pessoas. Então, nós vimos aqui esse exemplo de solidariedade. Nós vimos este ato de buscar a Deus, o que é que traz, qual que é a importância desse ato de comunhão, desse ato de solidariedade entre os cristãos. Josafá, ele lidera não apenas como rei, mas também como um líder espiritual que reconhece a necessidade de buscar a face de Deus em unidade. Então, amados, não só como líder espiritual, como há muitos anos eu sou, mas a partir do momento em que eu reconheci a necessidade que Rosângela, tenho de buscar a face de Deus em comunhão com os irmãos, nos grupos, nas lives, nas células, as coisas mudaram muito na minha vida, porque eu comecei a sentir mais a presença de Deus através do bate-papo diário com os irmãos, através da palavra diária, da expressão, da forma de cada um expressar. Josafá, ele nos ensina a reconhecer a nossa impotência humana, clamar por livramento divino, buscar a Deus em unidade com os outros irmãos, tudo isso ele nos ensina. A sua oração, ela é uma inspiração para todos nós, lembrando-nos de que, mesmo diante das maiores ameaças, podemos confiar em Deus como nosso refúgio e fortaleza. Em 2 Crônicas, capítulo 20, lá no versículo 15, o Senhor usa o profeta para falar: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, trazendo para o nosso tema, para a nossa vida neste momento, eu falo assim, ó, não temais, nem vos assustais por causa deste problema, por causa deste grande problema, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Essa declaração, ela estabelece imediatamente a perspectiva correta da vitória. Não, né, será que essa vitória, ela não será conquistada pelo poder humano. É isso que nós aprendemos aqui. Que essa vitória, ela não será conquistada pelo poder humano, mas será uma obra sobrenatural de Deus, como foi ali na vida de Josafá, assim será também na nossa vida, né? A vitória sobre as nossas vidas, seja em qual área for, seja em qual porta aberta, qual porta que nós precisamos que esteja aberta na nossa vida, seja na área financeira, seja na saúde, seja na área sentimental, seja na área familiar, seja em qual área for, emprego. Essa conquista não será pelo poder humano, não será pela sua própria força, não será pela minha própria força, mas será uma obra sobrenatural de Deus sobre a minha vida, sobre a vida de cada uma de nós, sobre a vida de todos aqueles que estão ouvindo e que necessita de ouvir, que necessita realmente de estar tomando posse dessa bênção. A resposta divina por meio do profeta revela a graça e o poder de Deus. Ressalta a importância da fé e da busca fervorosa de Deus em momentos de crise. Então, às vezes a gente vai pensar assim, mas só está buscando o Senhor porque está em crise. É o melhor momento para estar buscando o Senhor. É o melhor momento. Nós devemos buscar, nós devemos glorificar e dar graças a Deus por tudo, em todas as áreas.
Mas como nós, seres humanos, somos muitas falhas e esquecidos. Então, as crises vêm. As crises vêm para que nós venhamos a cada dia buscar com mais fervor o Senhor. Porque é através de sentir-se vazia, é através de sentir-se como se não mais estivesse sentindo o poder de Deus, é que eu comecei a fazer parte dos grupos. Eu comecei a tirar tempo, porque o serviço não acaba. E eu vi que se eu tirar tempo para buscar, para participar, o tempo que me resta será mais gratificante, porque eu vou fazer tudo com mais vigor. Josafá e seu povo, eles buscaram a Deus com sinceridade. E Deus respondeu prometendo não apenas livrá-los dos inimigos, mas também mostrar sua glória na situação. E é isso que Deus tem feito comigo, com você. Vamos buscar o Senhor, vamos glorificar o Senhor, vamos proclamar um jejum, vamos participar dos trabalhos, vamos preocupar também com a situação dos outros, porque Deus, Ele é que está agindo. Ele responde, ele promete responder. Ele não só nos livra, mas ele mostra também a glória dele sobre as nossas vidas. Amados, Deus é soberano sobre todas as circunstâncias e que a graça dele é suficiente para nos conduzir à vitória. Nós não devemos deixar com que as adversidades venham nos abater. E eu falo assim que eu fiquei encantada com o agir de Deus, porque eu escrevi uma coisa aqui na minha anotação essa madrugada e eu circulei. Eu escrevi assim que aquele povo, eles marcharam em direção ao campo de batalha com louvores e ações de graça. E eu escrevi assim que a adoração e a fé, elas precedem a batalha física. E quando a irmã Cida, ela cantou o hino, Deus velará por ti, e eu pensei logo na hora, eu pensei, Senhor, agora eu entendo por que que o Senhor me deu esta palavra. Aí eu fui correr assim, eu sei que velar é cuidar. Aí eu fui e peguei, olhei aqui no dicionário, no Google, e tá assim, eu coloquei lá, velar é cuidar. Aí tá assim, velar é proteger contra algo ou contra alguém. E a irmã estava louvando. E o Senhor falando no meu coração. Que velar é proteger contra algo, contra alguém. Eu não preciso de saber o que é irmã, ou as irmãs, ou quem ouvir essa palavra vai estar passando, ou já passou. Porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, ele conhece todas as coisas. Deus, ele conhece a nossa necessidade, Deus conhece a sua necessidade, Deus sabe o que você está passando, o que você passou, Deus sabe como foi a sua madrugada, Deus sabe como foi o seu clamor ou como foi o seu choro, porque às vezes não temos palavras. Deus cuidará de ti no teu viver e no teu sofrer. Nós não podemos esquecer disso. Como eu disse, somos muito falhos, nós esquecemos muito das promessas de Deus. Então, as promessas, elas estão aí, nós temos que lembrar disso todos os dias. E é isso que esses grupos fazem, quando nós participamos todos os dias. Tiramos tempo para ouvir, tempo para participar, para lembrar que Deus ele está cuidando de nós todos os dias. Que Deus ele está nos alimentando todos os dias com a palavra dele, com o maná dele. Aquele maná que foi derramado ali naquele deserto para aquele povo que estava passando uma fome física, independente do que cada uma de nós estejamos passando, cada uma de vocês estejam passando.
O maná, ele está sendo derramado todos os dias. Mas muitas das vezes é nós é que fechamos a boca para não receber esse maná. Nós é que ignoramos os momentos que nós podemos tirar para ouvir a palavra, para participar de um grupo, para ouvir as reclamações de uma irmã. Porque muitas das vezes, quando a irmã reclama, ela está colocando aquela aflição para fora. E isso vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer transformação, cura da alma, uma cura espiritual. Muitas das vezes nós não tiramos tempo para ouvir o irmão. Sabe por quê? Porque nós não temos tempo. Porque nós somos muito ocupados. Porque os afazeres nós temos muito. Não é isso? Mas Deus, Ele é misericordioso. O tempo todo Ele está nos ouvindo. Qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, Ele está nos ouvindo. E por que que nós não podemos fazer a mesma coisa? Por que que nós não podemos ter empatia com o sentimento dos outros? Por que que muitas vezes a gente não tem paciência para ouvir a irmãzinha que está cheia de problema e que quer desabafar e que quer falar e que quer falar e quer falar e a gente não quer ouvir? Amados, eu falei que eu marquei aqui que eles marcharam em direção ao campo de batalha com louvores e ações de graça. Como é que nós vamos marchar contra essas dificuldades que assolam a humanidade? Essas coisas que têm acontecido, lugares queimando, lugares sendo alagados, a minha região aqui está sofrendo com chuva. Pessoas têm morrido sob debaixo de soterramento. Tem caído tromba d'água em várias cidades vizinhas aqui, lugares pequenos, têm sofrido com tromba d'água. Quantas pessoas têm morrido? E muitas das vezes a gente está inerte, né? Eu estou longe, não posso fazer nada. Eu posso mandar uma cesta básica, eu posso ajudar com um pouquinho de. Eu posso mandar um sabonete, eu posso mandar alguns produtos íntimos, né? Eu vou mandar uns produtos de limpeza. Mas por que não começarmos a interceder a favor desse povo, a favor do povo, para que haja intervenção divina? De repente é isso que Deus quer, é o povo juntar, é unir, clamar. Não é isso que Josafá fez? Ele uniu o povo para orar, para proclamar jejum. Nós podemos convidar, vamos orar, irmã, vamos fazer isso, irmã, vamos fazer isso, vamos orar para que Deus venha entrar com providência, porque é isso que Deus quer. Deus, ele não está ali somente assim, Deus está de braços cruzados, está vendo as coisas acontecer, está deixando as coisas acontecer. Nós é que estamos deixando as coisas acontecer. Muitas das vezes nós focamos muito nas nossas dificuldades, nos nossos problemas e deixamos as coisas acontecer. Mas aqui, não devemos esquecer, eles marcharam em direção ao campo de batalha com louvor e ação de graça. Então vamos louvar, no meio das dificuldades vamos louvar, porque Deus, ele está cuidando de nós. Vamos glorificar a Deus em tudo dei graças, em tudo dei graça, seja nas dificuldades, seja na abundância, seja na enfermidade, em tudo nós devemos dar graça, porque só assim nós vamos ter força para passar por aquilo que nós devemos passar, por aquilo que foi determinado que nós devemos passar, ou por aquilo que nós estamos passando por consequência das nossas escolhas, dos nossos atos. Porque nós sabemos que muita coisa que está acontecendo na humanidade, a culpa é do próprio homem, é resultado das suas escolhas. E muitas coisas que estão acontecendo conosco também é resultado das nossas escolhas. Porque nós sabemos que nós temos, sim, o privilégio de escolher. Só nós devemos saber que a nossa escolha de hoje, ela vai refletir no amanhã. Então, amados, vamos pensar bem e vamos adorar, vamos buscar cada dia mais exercer a nossa fé
porque a fé, ela precede a batalha física. A adoração e a fé, ela vem antes. Se você já vai estar entrando numa luta, numa guerra, então comece a adorar, comece a exercitar a sua fé. Fala com o Senhor, eu entro sim, Pai, nessa batalha, glorificando e exaltando o teu santo nome, porque eu sei que o choro, ele só dura uma noite. No dia seguinte vai vir a alegria. Eu sei, Pai, que eu estou passando por essa enfermidade, mas eu sei que o Senhor é Deus que cura, que liberta e que transforma, e que amanhã eu vou estar dando testemunho da cura que eu recebi. Eu sei, Pai, que eu estou passando por luta financeira. Pai, eu sei que eu estou precisando de um emprego. Eu sei que eu estou precisando de um aumento de salário. Mas eu vou passar por essa luta, essa dificuldade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque eu sei que amanhã a situação vai mudar. Deus, Ele é o dono do nosso futuro. Ele é o dono do nosso futuro. Então, amados, eu glorifico ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, na minha vida, e por tudo aquilo que Ele vai fazer a partir do momento em que eu continuo ouvindo, buscando e participando. Aquele que participa, eu sempre ouvi na minha igreja falar, que aquele que participa cresce, aquele que não participa padece. Então vamos participar mais dos grupos de orações, faça um esforço, vamos participar mais das células, vamos tirar tempo para participar no Zoom, nas orações, nas lives, porque só temos a crescer com isso. 1 hora que você tirar por dia, 2 horas que você pode tirar por dia, você não vai estar perdendo, você só vai estar ganhando. O seu tempo será acrescido. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus pela vida das irmãs. E não é a primeira vez que a Tayane me convida, mas na realidade, eu estava com a internet muito ruim, porque agora eu mudei a internet aqui de casa, veio a oportunidade de ter a Starlink aqui na roça, então assim que chegou a oportunidade, eu pedi para colocar essa internet, porque a outra, se chovesse, ela não pegava, se o tempo tivesse nublado, ela não pegava. E essa, ó, tá chovendo o dia inteiro aqui, o tempo está nublado e a internet está funcionando. Então eu glorifico e exalto o nome do Senhor por essa oportunidade e quero sim continuar a tirar tempo para ouvir Deus falar, tirar tempo para sentir Deus falar através dos testemunhos das irmãs, através das necessidades das irmãs. Vamos, amados, deixar Deus falar aos nossos corações. Amados, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amados. Tayane, volto para você a palavra.